cada vez chama mais atenção esse protagonismo do Arthur Lira, né? O Arthur Lira está realmente assumindo esse protagonismo. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai criar mais problema? Será que a gente vai acabar deixando as nossas prioridades mais uma vez, as prioridades do país mais uma vez escanteadas, e vamos voltar novamente nesse ciclo vicioso, né, de disputa de poder, de discussão de poder, de quem é que manda mais? Daqui a pouco já estou vendo, o Bolsonaro já até convocou pronunciamento aí, em rede nacional, chamou, depois disse que não ia mais, depois disse que vai, vamos esperar o que ele vai dizer, mas o clima está esquentando, toda aquela articulação para a eleição, né, do Arthur Lira e tal, a gente alertou várias vezes, né, Diego? O risco do Bolsonaro ser engolido pela própria criatura, né? Vamos ver até que ponto, nos próximos dias, isso vai ficar mais claro para a gente. Essa relação entre o Jair Bolsonaro e o Arthur Lira está bacana, está em sintonia, está amigável. Vale lembrar que na noite de domingo, lá no Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro recebeu o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e alguns ministros lá, incluindo o próprio Paulo Guedes e o ministro Eduardo Pazuello, também o Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos. Agora, de fato, Arthur Lira vai assumindo esse protagonismo. Eu faço uma memória aqui, porque a gente tem a memória curta, a gente não pode deixar quem nos acompanha no antagonista fazer valer esse estereótipo de que o brasileiro tem memória curta. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco chegaram ao comando do Congresso Nacional agora, coisa de um mês atrás, 1º de fevereiro, para ser mais específico, dizendo que eles iam priorizar a pandemia, a questão da vacinação em massa e do auxílio emergencial. Nós estamos agora em 2 de março de 2021, tivemos esse gesto concreto desse projeto aí das vacinas, do qual nós falamos agora há pouco. Estamos vendo o auxílio emergencial ainda em banho-maria, mas é algo que deve se resolver até a semana que vem. Mas no meio do caminho, tivemos a prisão do Daniel Silveira, deputado bolsonarista, e o Arthur Lira, que havia prometido que a única coisa importante que se tinha para fazer nesse início da sua gestão era cuidar da pandemia, gastou uma semana tentando tratorar a PEC da impunidade, que inclusive ele disse, Marcelo Ramos, o pessoal todo lá na sessão da Câmara, que acabou sendo adiada a votação, eles ficaram lá quase que proibindo, dizendo que não pode dar apelidos para projetos. Veja só, não pode dar apelidos para projetos, a gente vai chamar assim, a PEC da imunidade parlamentar é a PEC da impunidade. Então, o que eu percebo, Cláudio? Ai, Jesus, vamos lá. O que eu percebo da semana passada para cá? Na semana passada, eles achavam que a pandemia estava controlada, entre aspas, controlada, ou pelo menos ali, né? O pessoal já estava anestesiado com as mais de 1.000 mortes por dia. A gente estava vendo o Congresso Nacional lotado, os prefeitos lotaram os corredores do Congresso, em todos os sentidos, um ambiente fechado, cheio de carpete, sem ventilação, sem janela, sem nada. É um covidário, como você bem definiu no antagonista, Cláudio. E aí, nessa semana, com essa loucura do colapso no sistema de saúde, com os governadores dizendo, olha, a situação está complicada mesmo, com os parlamentares voltando a testarem positivo para a Covid-19, né? No Senado tivemos 3 agora, de ontem para hoje, e os funcionários desses senadores também pegaram Covid, pelo que eu apurei. Aí o Arthur Lira, não, agora lá vou eu de novo, então, voltar a dizer que a coisa mais importante no Brasil nesse momento é enfrentar a pandemia. É óbvio que num país normal, em condições normais de temperatura e pressão, era para o presidente da República e não da Câmara estar reunindo os governadores, os outros poderes, para ver o que se faz. Mas a gente já viu que não vai dar para ter isso neste governo Bolsonaro. E aí, como também nós usamos tanto esse clichê, não existe vácuo de poder, Arthur Lira é um bom ocupador de vácuo de poder e ele vai fazer isso e ele vai tentar ser esse pragmático. Até comentei hoje no podcast para os assinantes do A Mais que o Centrão adora dizer que é pragmático, né? Na reforma da Previdência,
O Centrão falou que fomos nós, o Centrão, que vocês da imprensa tanto criticam, que aprovamos a reforma, somos nós do Centrão que tocamos e garantimos a estabilidade do parlamento, desse país. E eu até disse no podcast, repito aqui para quem está nos acompanhando no Papo Antagonista, é uma questão de sobrevivência. Então sejam aí pragmáticos, Centrão, e tentem ajudar, tentem resolver, porque do Pazuello nós não podemos esperar muita coisa, do Bolsonaro nós não podemos esperar nada. Então vai caber ao parlamento aí, e a gente vai medindo as consequências disso. Eu faço aqui um acréscimo, um adendo. Já estão falando em mais 14 bilhões de reais, né? A Flávia Arruda, que é a presidente da Comissão Mista de Orçamento, que não foi votado ainda o orçamento de 2021, hein? Só uma lembrança. Mas ela participou dessa reunião com os governadores e anunciou aí uma expectativa de mais 14 bilhões de reais para os estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. Eu só espero que nenhum real vá parar nas nádegas de nenhum parlamentar, Cláudio. Diego, o problema todo é esse, né? O Centrão ele é pragmático, porque, na verdade, ele sempre enxerga uma forma, essa turma aí, esses parlamentares conhecidos, né? Conhecidos da justiça, inclusive, eles sempre aproveitam a oportunidade que se cria para buscar algum proveito próprio, né? O problema todo é esse. Então já tem senador negociando abertura de produção até do IFA, né, do insumo aí para as vacinas, negociando, dedicado em negociações para a produção do IFA aqui no Brasil, em laboratórios, em farmacêuticas aqui no Brasil. Quer dizer, você, a princípio, você olha aquilo, poxa, é uma grande iniciativa, parabéns. Mas quem é que está fazendo isso? É aquele parlamentar que está na Lava Jato. Bom, aí você já viu que alguma coisa está errada, né?